O setor metalúrgico e metalomecânico exportou no ano passado mais de 23 mil milhões de euros, um aumento de 18% em relação ao ano de 2021. É convidado desta edição da Manhã Informativa Mafalda Gramacho, da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Obrigada. Estes são bons números para o setor? São muito bons números para o setor. Aliás, estive aqui a ouvir as notícias anteriores e, de facto, no meio de muitas notícias más, este país tem do nosso setor uma notícia muito boa. O ano de 2022 foi o melhor ano de sempre das exportações do setor metalúrgico e metalomecânico, tendo duplicado desde 2010. Nós atribuímos, aliás, este aumento das exportações tem a ver diretamente com a diferenciação, com o valor acrescentado que o setor tem e com a resiliência das empresas. Eu, se me permite, dava outros grandes números do setor. É que o setor metalúrgico e metalomecânico temos que o considerar o setor dos setores. E é um setor que cliente e fornecedor dele próprio, é um setor estruturante para a economia porque é um setor que faz nomeadamente as tecnologias e as máquinas para que os outros setores se possam desenvolver, e isto dá que muitas vezes é desconhecido, mas estamos a falar de 23 mil empresas, estamos a falar de 250 mil trabalhadores, já falámos dos 23 mil milhões de exportações em 2021 e estamos a falar também de um valor que muitas vezes não é analisado, que é a riqueza gerada, o VAB. E aí nós, desde 2017, que ultrapassámos a média da indústria transformadora, gerando mais riqueza em média do que a indústria transformadora. Todos estes nossos números estão acima da média da indústria transformadora. Portanto, é um setor que para tentarem perceber lá em casa, que está no dia-a-dia de todos nós, desde as agulhas às gruas que vemos nas ruas, às máquinas que vemos a trabalhar na construção civil, aos talheres que comemos todos os dias, às panelas com que cozinhamos e às tecnologias de produção, às grandes máquinas que fazem desde pneus para automóveis. E a tecnologia é que tem permitido também esse crescimento do setor? É a tecnologia, é o valor acrescentado, a tecnologia, a engenharia, porque muitas vezes é esquecido que Portugal, neste momento, posiciona-se neste setor com uma engenharia de alto valor acrescentado, ou seja, os grandes clientes mundiais, que são os clientes dos mercados mais exigentes para o qual o nosso setor trabalha, não apenas encomendam às nossas empresas, mas sim desenvolvem os projetos com as nossas empresas. Muitas vezes as soluções tecnológicas e de engenharia, a maior parte das vezes, são dadas e fornecidas pelas nossas empresas, pela nossa engenharia. Aliás, já é muito comum, encontrarmos empresas onde o número de engenheiros está ao mesmo nível do número de trabalhadores do chamado chão de fábrica. E aqui, avançando. Ou seja, quer isto dizer que é cada vez precisa menos mão de obra, quando falamos no que diz respeito àquele chão de fábrica que estava a dizer, devido precisamente a essa tecnologia? Devido à tecnologia, não deixa de ser preciso trabalhadores de chão de fábrica, mas os postos de trabalho serão diferentes, serão cada vez mais tecnológicos. Hoje em dia vai visitar uma fábrica e vê um operador de uma máquina a trabalhar com um iPad. Ou seja, isso significa também que tem que ter mais formação do que aquilo que estávamos... Exatamente, era aí que eu ia chegar. Exatamente. Isto levanta um problema que para nós não é problema, mas que tem que ser o país todo e todos os intervenientes nestes processos a atribuir mais importância à qualificação e à formação destes técnicos qualificados. Nós temos no nosso setor um centro de formação profissional, é o maior centro de formação profissional, que é o Sem Fim, que tem, para ter uma ideia, 100% de empregabilidade. Portanto, os formandos que saem do Sem Fim têm 100% de empregabilidade. Os postos de trabalho são postos de trabalho tecnológicos, postos de trabalho já com muita engenharia por trás.
E, portanto, já não é aquela indústria, e era um bocadinho isso que eu também quero transmitir ao público e aos telespectadores, é que já não é a indústria que muitas vezes a comunicação social às vezes ainda põe assim umas fotografias nos jornais, já não é. Se forem visitar fábricas, empresas do setor metalúrgico e metalomecânico, são empresas limpas, são empresas tecnológicas e são empresas que dão cartas no mundo inteiro. Aliás, um dos nossos mercados mais importantes é a Alemanha, que é um mercado exigente. E tendo em conta todo o contexto mundial neste momento e tudo aquilo que temos passado, a IMAP, a associação, fez um estudo em parceria com a EY, com a consultora, em que detectou exatamente todos estes pontos e que estive agora a dizer. E temos desafios pela frente e temos um plano de ação e concretização que definimos até 2030. Muito passa pela retenção de talentos. Era esse ponto que ia tocar, Mafalda. Os principais desafios passam por encontrar essas pessoas para essas necessidades. Falava há pouco do centro de formação, 100% de empregabilidade significa que deve haver empresas que precisam de mão de obra. A mão de obra é um dos grandes desafios? A mão de obra é um dos grandes desafios. Pessoas qualificadas e retenção de pessoas. E temos plano de ação e concretização exatamente para isso. O Sem Fim, tal como os outros centros de interface universidade-indústria, como seja o INES e o INESCTEC, trabalham também nesta área. Nós temos cada vez mais que ligar os centros de investigação à indústria, por forma a atrair e reter os nossos talentos. Quase uma curiosidade, quando as matérias-primas estavam em preços astronómicos, quando a energia teve aquelas subidas que todos sabemos, quando se falava com alguma empresa, o maior problema era atração e retenção de talentos. E é nisto que nós vamos trabalhar e estamos a trabalhar, porque de facto as nossas empresas precisam muito, estão a empregar e estão a exportar cada vez mais. Ou seja, podemos falar, já falou aí no aumento dos preços, e nós sabemos que aconteceu muito devido também à guerra na Ucrânia. Estamos a falar de um 2023 já com alguma recuperação desses valores? Como é que está a ser este ano? Estamos a falar, aliás, vê-se agora até pelos números das exportações já deste ano, em que quer em janeiro, quer em fevereiro já subiram face ao período homólogo do ano passado. Portanto, já se vê que este ano, neste primeiro trimestre, está a correr bem. As matérias-primas estão mais baixas, a energia também desceu, mas também, mesmo na altura em que não era assim, as nossas empresas tiveram resiliência suficiente, o que quer dizer também que é um setor que está muito bem capitalizado e com boa capacidade financeira, porque senão também não tinham mercado com valores. Exatamente. Mafalda Gramacho, da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Obrigado por ter estado na minha frente. Até uma próxima. Obrigado. Bom dia.